A paz do Senhor para todos, irmãos. Amém. Damos graças a Deus por essa rica e feliz oportunidade. Quando hoje eu gostaria de tratar de um assunto cujo tema é a obrigatoriedade da lei moral de Deus. Antes, eu gostaria de perguntar o seguinte: o que é lei? Lei é uma norma escrita proveniente do poder competente. Ela manda ou proíbe algo de acordo com a justiça e para o bem da sociedade em geral. Seu objetivo, ou seja, o objetivo da lei é limitar o livre-arbítrio do indivíduo, pois funciona como um controle externo que rege os comportamentos humanos. Uma vez que alguém que considera que não esteja fazendo algo errado, mas que perante a lei está incorreta, ela será punida independente da sua opinião. Se uma pessoa não segue uma norma, será considerada infratora. Por exemplo, se eu dirijo acima de uma velocidade permitida, ou seja, aquela via que eu estou guiando, a velocidade permitida é 110 km por hora no máximo. E eu vou acima de 120 km por hora. Logo, eu estou desrespeitando o que está sendo determinado, que é o limite de velocidade. Isso é a definição de lei. Agora, o que significa obrigatoriedade? Significa a qualidade do que é obrigado, é uma obrigação, é uma pressão moral, é tudo aquilo que não permite escolha. Dentro desse parâmetro, o que vem a entender facultativo é tudo aquilo que não é obrigado, é tudo aquilo que é optativo, ou seja, que pode ou não ser feito ou obedecido. E ainda por cima, o que significa isenção? O efeito ou o ato de isentar. É uma dispensa, é uma desobrigação, é a pessoa eximir-se de responsabilidade. Não somos obrigados a obedecer uma lei moral porque ela foi abolida, porque ela foi anulada. Eu gostaria de saber onde é que está escrito que a lei moral de Deus ela foi abolida. Algumas pessoas citam Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz que Cristo é o fim da lei. Ora, essa palavra fim aí no grego é telos, que significa alvo, objetivo, resultado, propósito e etc. Ou seja, Cristo não é o fim da lei com o sentido de anular, de acabar, de deixar de existir. Cristo é o fim da lei no sentido de ser o propósito da lei, o alvo da lei é Cristo. Por isso que Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz que a lei tornou-se o nosso aio, ou seja, tornou-se o nosso pedagogo, nosso mestre, o nosso educador, para nos conduzir a Cristo. É claro e evidente que a lei ela não pode justificar o pecado, ela não pode perdoar o pecador, ela não tem a função de salvar ninguém, mas a lei tem a única função e objetivo de apontar o pecado e condenar o pecador. Então, a passagem que a gente vê em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir.
Ora, se Cristo cumpriu a lei, então não há mais necessidade de alguém cumprir. Será mesmo? O que a gente vai dizer de Mateus capítulo 7 e o versículo 24, que diz o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticar, só esse pedaço para a gente entender, aqueles que ouvem as minhas palavras e praticar. Já o versículo 26 de Mateus 7 diz: aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não praticar. Como a gente pode ouvir e praticar algo que não existe? Ainda em Mateus capítulo 7, capítulo 5, versículo 17, ou versículo 19 que diz que aquele que violar um desses mandamentos e ensinar. Já outro, ainda no mesmo versículo 19, diz: mas qualquer que observar e ensinar, como é que eu posso observar e ensinar alguma coisa que não existe? Então, de acordo com Mateus capítulo 7 e o versículo 24 e 26, mostra que cumprir é sinônimo de praticar. Ou seja, Cristo não veio revogar a lei, ele veio praticar a lei. Correto? Ora, se nós não somos obrigados a obedecer à lei moral de Deus, por que a gente dizima? Já que há estudos que diz que o dízimo é um mandamento moral. E por ser um mandamento moral, a gente tem que obedecer, a gente tem que pagar os dízimos. Por quê? Porque se eu não sou obrigado a guardar, a observar, a obedecer os mandamentos morais de Deus, então por que cumprir com o mandamento do dízimo e outros mandamentos que estão basados ou embasados na lei moral de Deus? A lei moral de Deus, ela não foi abolida, ela está em evidência. A maior prova da existência da lei moral de Deus em evidência é a graça, porque a graça é um favor imerecido. E se não houvesse graça, como, aliás, se não houvesse lei, para que a graça? A presença do pecado mostra a necessidade da existência da lei. Porque em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é transgressão da lei moral de Deus. Pecado é transgressão da lei moral de Deus. E a graça, ela não anula a lei moral de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15, diz: aonde não há lei, também não há transgressão. Ora, Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo diz que é a lei pecado? De maneira nenhuma. Ele disse o quê? Que não conhecia a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então há uma necessidade da lei moral de Deus. Agora, quando a gente pensa sobre a obrigatoriedade da lei moral de Deus, o que faz uma lei ser obrigatória? Primeiro, ela precisa ser sancionada. Então, a sanção da lei, ela se encontra em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, e Êxodo 31, versículo 18. Segundo, para que a lei ela possa ser obrigatória, ela precisa estar em evidência. Gálatas 3 e 24 diz que a lei tornou-se o nosso aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, quando o homem peca, a lei aponta o pecado do homem, dizendo: olha, você pecou.
Se você morrer nessa situação, você será condenado e irá para o inferno. Mas tem ali uma solução, a graça. Então a lei nos conduz, nos empurra para a graça que é Cristo. Então, se não houver lei, quem vai nos conduzir a Cristo? E 1 João 3 e 4 diz que pecado é transgressão da lei moral de Deus. E a lei moral de Deus ela é eterna, porque Deus é eterno e o seu caráter é santo, justo e perfeito. Ora, a Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 16, que Satanás corrompeu seu coração e pecou. Como Satanás poderia ter pecado se não houvesse a lei moral de Deus? Porque, como eu já disse, 1 João 3 e 4 diz que pecado é transgredir a lei moral de Deus. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 27, diz: o teu primeiro pai pecou. Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz que o povo de Sodoma eram grandes pecadores. Então, como essas pessoas seriam grandes pecadores? Como nosso primeiro pai pecou lá no Éden, se não houvesse a lei moral de Deus? A lei moral de Deus, ela não veio 430 anos depois. Ela foi sancionada em tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus, após 430 anos. Mas a lei moral de Deus existe de Gênesis a Apocalipse. Há quem diga que Jesus deu um novo mandamento. Aí aponta para João, capítulo 13, versículo 34 e 35, em conformidade com Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Mas que novo mandamento é esse? Eu queria que vocês lessem, eu não vou ler aqui para não ficar muito longo o vídeo. 1 João, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 23. E segundo livro de João, versículo 5 e versículo 6. Depois vocês agora comparem com Lucas capítulo 10, versículo 29. Porque que novo mandamento é esse se dele disse: eu não escrevo novo mandamento, mas antigo. A questão não era mudança na lei, a questão era mudança no caráter da lei. Alguma coisa modificou. Por quê? Porque antes Jesus dizia que qualquer que adulterar ou qualquer que tiver outra mulher, né, a não ser por causa de prostituição, cometerá adultério. Mas ele disse: eu porém vos digo, não somente cometer adultério, mas qualquer que olhar já com sentido em querer ser infiel, em querer adulterar, já pecou, já adulterou. Então Cristo foi mais fundo em mostrar a verdadeira característica e profundidade na lei moral. Quando ele fala lá em Lucas 10, 29, alguém pergunta: quem é o meu próximo? Porque de acordo com Êxodo capítulo 21, versículo 24, Levítico capítulo 24, versículo 20, e Deuteronômio capítulo 19, versículo 21, fala de dente por dente e olho por olho. Mas Jesus ele disse que nós não deveríamos amar somente os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Então, quem é o meu próximo? Não é só aquele que está ao meu lado, não só aquele que me ajuda, não só aquele que gosta de mim. Então, tudo isso mostrou uma grande profundidade na obediência da lei moral de Deus. Alguns podem até dizer: não, mas eu estou livre, liberto da lei, de acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 14. E ainda em Romanos 7, 6, que fala a respeito de livre da lei, que fala a respeito de baixo da lei, Romanos 6, 14. Entendeu? Agora, afinal de contas, a lei moral de Deus veio para quem? Para os obedientes ou para os desobedientes? Porque quando eu obedeço a lei constrangido, persuadido,
ela se torna um fardo e eu não estou totalmente convertido e não ando segundo o espírito, mas segundo a carne. Agora, quando eu obedeço os mandamentos morais de Deus, com alegria, com desejo, com satisfação, isso satisfaz um gozo e eu estou andando segundo o Espírito. Porque eu não preciso totalmente que alguma coisa esteja escrito para que eu obedeça, basta que eu entenda qual é o caráter moral de Deus e qual é a sua vontade. Como é que a gente entende estar livre da lei ou não estar debaixo da lei ou estar debaixo da lei? Primeiro, quando a gente vai em um hospital, a gente percebe que tem placas em determinados lugares. Mantenha silêncio. Quando eu cumpro aquela regulamentação, aquela norma do hospital, aquela norma interna, então eu estou obedecendo aquele regulamento. E de repente entra um casal gritando, brigando, tirando o silêncio daquele setor. Ele está desobedecendo esta regulamentação interna, esta norma. E por conta dessas consequências, ele vai estar debaixo dessa lei, dessa regulamentação. O fato de alguém estar transgredindo essa regulamentação, essa norma interna, e o fato de eu estar obedecendo, significa que aquela lei vai deixar de existir? Não! Porque se aquela lei ela sair dali, ela não vai funcionar mais. Alguém vai chegar, não vai ver a placa, a determinação, e se ele gritar ou não, ele não está infringindo lei nenhuma, porque ele não está vendo nenhuma norma. Então, o fato de Cristo ter praticado a lei, o fato de nós ainda estamos praticando a lei, não significa que ela foi extinta, não significa que ela foi anulada. E por conta disso, não significa que nós não temos obrigação nenhuma de cumprir a lei, de obedecer a lei. Gente, que é isso? É por causa dessa isenção, é por causa desse facultativo, ou seja, eu faço se eu quiser, eu digo se eu quiser, eu ajo se eu quiser. Não! Isso seria anarquia. Se a lei moral de Deus existe, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, então eu vou amar a Deus se eu quiser? Não, mas isso é a graça, mas a graça não tem a função de apontar o pecado nem de condenar. A graça não tem essa função. A graça tem a função de absorver, de salvar, de justificar o homem através da fé. Então jamais a graça vai dizer, olha, você está em pecado, cuidado, você vai... Não, de jeito nenhum. Apenas a lei, ela vê, aponta e condena. Ela está aqui para isso. Ela não perdeu a sua função. A transitoriedade da lei, a gente tem que entender que lei é essa. Porque existe lei moral, lei cerimonial e lei civil, que é a lei da nação de Israel. Cerimoniais, todos os sacrifícios que que apontava para Cristo. Mas a lei moral de Deus, o caráter santo, ético de Deus, ela permanece e nós temos a obrigação de obedecer aos mandamentos morais de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir a vocês que dê um like, dê um joinha, certo? Vá lá e dê um gostei, porque isso vai me ajudar muito na propagação. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam no meu canal, convide outros para se inscrever. E também esse canal está aberto para as críticas, tanto construtiva como destrutiva, porque eu não sou o dono da verdade. Mas eu sempre peço sabedoria a Deus para saber divulgar a sua palavra, saber divulgar a sua mensagem. Então que de hoje por diante a gente lembre que nós temos a obrigação
de guardar os mandamentos de Deus. Não para a salvação, mas como salvo em Cristo, a gente tem a obrigação de obedecer à lei moral de Deus. Ou seja, eu não obedeço os 10 mandamentos, eu não obedeço à lei moral de Deus para conseguir a salvação, para conseguir a justificação. Não, mas como salvo em Cristo que eu sou, pela misericórdia de Deus, através do seu chamado, eu tenho a obrigação de seguir a sua palavra, de obedecer a sua palavra e de respeitar e guardar os seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.